Eu identifico 5 camadas que eu acho importante a gente ter, saber e desenvolver ao longo do tempo. Camada número 1 é compliance, coisas que eu tenho que fazer para existir. Aí tem uma segunda camada de contábil, tem uma terceira camada que é contas a pagar e a receber. A quarta camada é a camada de analytics e a quinta camada é relacionamento estratégico. Na época que o mercado tava bombando, ela era captando um PPT, 60 milhões de faturamento, captando 500 milhões, eu já tinha batido na trave. E aí no processo de M&A surgiram coisas ali que eu falei, pô, isso aqui é uma baba de resolver. Eu vou resolver, só que passou 8 meses e o Brasil virou de ponta cabeça. Um gancho rapidinho aqui. A nossa realidade na Outcast é muito trabalhar com quem vai captar e às vezes com alguns eventos de liquidez bem no early stage, né? Pre-seed até Series A. Eu vejo, e o Edson certamente vê no dia a dia também, fundadores e fundadoras despreparados no processo de captação e muito passivos, né? Então, assim, quando você escuta esse cara aqui falando que no meio do caminho ele foi para o mercado para testar a liquidez da Hipnobox com fundos ou com potenciais compradores, quando você escuta a história do Fernando, né, nos processos de captação dele e tudo mais, a principal diferença que eu vejo no dia a dia de bastidores é muito essa questão assim, os caras que são bons, eles têm uma intenção, eles têm uma proatividade, estão preparados. Não é um processo de M&A, processo de captação em qualquer estágio, não é metralhadora, é sniper, né? E aí a gente, né, naquela ânsia, eu entendo, obviamente, a gente precisa de dinheiro, algum dinheiro é melhor do que nenhum dinheiro, mas das pessoas saírem, né, que nem os malucos, e bater na porta do Edson, negócio que não são da tese dele, bater na porta da Sênior, negócio que não são da tese. Então, assim, eu acho que se a gente puder trazer uma interpretação aqui, né, do que você está contando, do que a gente ouviu o outro dia, das aulas aí do Edson no Clube 10X, eu acho que é muito essa intenção, é estudar a tese dos fundos de investimento, é estudar a tese dos potenciais compradores. Fundraising é um processo, não é projeto, não tem começo, meio e fim, é um loop eterno. E eu acho que essa questão da intenção. Qual é a minha intenção agora? Quero testar liquidez. Porra, eu tenho muito claro o que eu quero. Eu quero alguém me cobrando ou me enchendo o saco, ou não tenho perfil para isso. Porra, eu quero fazer liquidez e botar dinheiro no bolso. Saber disso e ter essa intenção muito claro, o que é melhor para você, para sua vida e as pessoas que estão em volta aí, para o negócio, lidando e ouvindo, tendo contato, assim, eu vejo essa diferença. E acho que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Querendo ser um pouquinho tático com relação ao que você fez de cutucar e enviar os números direto para os potenciais compradores, como que você já se planejou para fazer isso? Você já tinha você montou uma apresentação pensando, vou cutucar aqui 50 pessoas ou não? Não. No final, assim, eu já, nesse post-it aqui tinha uns 30 nomes, né? E de pessoas que ao longo da jornada Hipnobox foram batendo, foram conversando, e a gente tem que ouvir, assim, se os caras batem na sua porta, você tem que estar lá, até porque você conhece às vezes uma pessoa que você nem imagina e isso dá um conhecimento que você não tem. E são pessoas geralmente que tem muito antenado o que está acontecendo com tudo. Mas no final, assim, eu já tinha, na época que o mercado estava bombando, assim, tipo, galera captando um PPT, 60 milhões de faturamento, captando 500 milhões, eu já tinha batido na trave. E aí no processo de M&A surgiram coisas ali que eu falei, putz, isso aqui é uma baba de resolver, eu vou resolver, só que passou 8 meses e o Brasil virou de ponta cabeça. Então assim, a gente teria feito um deal, cara, mais que o dobro do que a gente fez e a gente deixou esse deal na mesa. Então quando eu fui agora nessa última fase, assim, putz, as informações estavam muito organizadas, a gente foi direto nas pessoas que já tinham tido fit, a gente já tinha interagido. E no caso do player hoje, que é a Sênior tem mais ou menos uns 1.900 construtores e incorporadores na base de clientes. Cara, eu vou nadar meu earnout dentro da minha base. Entendeu? Achei a tese mais fácil de esticar. Porque quando você tem essa visibilidade, você fala, cara, eu vou tradear isso aqui, né? Eu vou pegar um cheque menor na fechada, mas eu posso escalar isso, dobrar isso aqui na linha do tempo. Então eu olhei para eles por conta de base de clientes. Quem tinha mais cliente para o meu negócio sem ter um produto concorrente? Porque tinha um outro player que tinha um produto concorrente no portfólio. Então eu analisei isso, parecia
se Deus quiser o diabo não atrapalhar, a melhor tese, estou trabalhando nela. Legal. Pensando nessa manutenção de relação, né, que você falou que tinham alguns players que você já há anos ali vinha tendo contato, você tinha alguma prática de reporte periódico assim para esses players, tipo, e até para além, né, no seu caso, se o Edson quiser comentar também, assim, se faz sentido, por exemplo, a gente, sei lá, cada trimestre, semestre, tá enviando ali um relatório, um sumáriozinho executivo, enfim, né, mostrando que a empresa está crescendo, o que é que tem acontecido, para meio que gerando esse desejo, até que, obviamente, tem uma janela de oportunidade ali que faz sentido. Pessoas extremamente ocupadas, que são as pessoas que provavelmente você vai querer fazer os negócios, que são os melhores negócios, você tem um funil, né? O Edson tem uma entrada de funil, a boca dele de funil é enorme, então eu falo com o Edson desde sempre, mais ou menos 1 a 2 vezes a cada 2 anos. E dá a impressão que a gente se fala toda hora, porque toda hora que eu cutuco ele, ele sabe que eu realmente estou precisando dele e eu vou ter alguma coisa legal pra gente fazer junto. Então eu otimizo o tempo dele e o meu. E a sensação que dá pra gente é que parece que eu tô falando com você toda hora, porque a nossa vida é muito corrida. Então eu acho que achar essa frequência, pelo menos eu usei essa estratégia, mas tem gente que atualiza e manda atualização quase mensal. Eu acho pouco provável, assim, olhando sei lá, dentro da cena, na realidade dos executivos da cena, na agenda da turma lá, a gente conseguir receber isso e usar isso. Então acho que talvez, assim, colocar... Porque, cara, em 1 mês, 2 meses não acontecem grandes coisas no nosso negócio. Sendo bem honesto, acho que o ciclo ali eu faço meus macro entregas e de 6 em 6 meses já é excelente. Então acho que quando você tem esses momentos, né, que realmente valem ser compartilhados, senão o que acontece? Você tem que ganhar a atenção do Edson, e se o Edson perceber que você está gastando a atenção dele de uma forma que não faz tanto sentido, eu acho que a tendência dele. Isso é a minha visão, né? E eu usei isso como estratégia com esses players, assim. Edson, conta quantas empresas você tem no CRM das telas, quantos e-mails você recebe de reporte, como que você enxerga. Antes de eu contar isso, deixa eu aprofundar nesse ponto que o Rafa trouxe, que eu acho muito legal, né? A gente tem aqui na sala 4 pessoas que eu considero super founders, né? 1, 2, 3, 4. E são pessoas que constantemente eu converso não sei há quanto tempo, né? Então eu gostei muito do jeito que o Rafa colocou, porque 11 anos, né? A gente nunca fez nada. Mas nesse meio do caminho eu ajudei ele com ideias, opiniões. Às vezes, quando eu precisava comprar apartamento, eu ligava para ele para perguntar quanto que vale. Aí ele entrava no sistema e via, né, o meu menor metro quadrado da cidade. Investiu em mim, né? Então, assim, vocês têm que lembrar que vocês estão dos dois lados da ponta, né? Então, assim, quando vocês forem falar com a gente, olha com essas duas prismas. Dois primas, né? Então, a gente precisa de vocês tanto como vocês precisam da gente. E acho que quando a conversa ela é gostosa, ela não é simplesmente alguém tentando te vender alguma coisa, ela flui, né? Então, eu acho muito legal essa camada de relacionamento estratégico, que é quase venda consultiva, né? Então, business development, que é fazer fundraising, vender empresa, não é um negócio de inbound marketing, não é um negócio de self-service. Contas estratégicas, relacionamentos estratégicos. E aí cada um gosta de um jeito. Tem fundo, investidor que gosta de festa, tem fundo que gosta de viajar, né? A gente vai na festa quando a gente tem que ir, né, Ju? Mas assim, no extremo, assim, no limite. Então, assim, buscar em cada relacionamento essas especificidades. E eu acho que esse funil é o funil da vida, 50, 60. Né? Então, assim, todo negócio tem 40, 60 potenciais investidores compradores. Quem são esses nomes, né? Assim, como que a gente pode, no começo da jornada, já mapear agora pela terceira vez, né, Ju? Quem vão ser os fundos, porque a conta que a gente faz é que ao longo da jornada, vocês, como founders, vão precisar fazer de 60 a 120 pitches. Tô achando que eu vou fazer mais. Acho que não nada. Players diferentes, vai. Entre anjos, né, fundos de seed, série A, série B, estratégicos. Então, assim, como é que monta esse CRM ao longo da vida e nutre ele
sempre sem essa perspectiva de estou aqui para fechar uma rodada. Porque quando a gente está ali para fechar uma rodada, a chance é muito baixa. No nosso caso, o tempo médio de primeiro contato para decisão de investimento é 18 meses. Esse foi o mais rápido que a gente fez. Mais rápido. É por isso que a gente gosta de conhecer logo no comecinho, porque aí quando tá pronto, a gente já conheceu. Não são todos os fundos que são assim, né? Tem muita gente que é bem mais rápido do que isso. E é por isso que tem que conhecer. Eu queria para a gente tentar trazer uma estrutura e vocês levarem playbooks, e aqui eu deixo o convite para o Zé para a gente escrever sobre isso e falar sobre isso. Eu identifico 5 camadas nisso tudo que o Rafa trouxe para a gente, que eu acho importante a gente ter, saber e desenvolver ao longo do tempo, né? Para fazer isso por etapas. Camada número 1 é compliance, coisas que eu tenho que fazer para existir. Eu preciso de contrato social, eu preciso de balanço, eu preciso faturar. Então, assim, tem uma camada básica de compliance que geralmente a gente consegue terceirizar durante um bom tempo, com advogado, escritório de contabilidade. Então, é uma camada que vai enrobustecendo, mas a gente consegue, antes de chegar no CFO, tranquilamente terceirizar. Aí tem uma segunda camada de contábil FSA, né? O pessoal chama, que é contação de feijão, bean counting. E aí a gente precisa achar o mais cedo possível a pessoa mais júnior possível que seja contadora de feijão. É aquela pessoa que não deixa sair nada, aquela pessoa chata, que quer organizar tudo, né, onde é que falta. E a gente acha muita gente júnior muito boa disso logo de cara. E aí isso vai aumentando a responsabilidade ao longo do tempo até chegar no CFO. Tem uma terceira camada que é contas a pagar e a receber. Pouquíssimas pessoas na minha vida falam de ciclo de caixa comigo. Assim, eu acho isso bizarro. Assim, poucas pessoas, quando a gente está conversando de dinheiro, entendem o ciclo de caixa do negócio. Do dia que um dinheiro entra, quanto tempo demora para ele voltar, né? E fazer contas a pagar e receber é isso. É muito difícil terceirizar isso no começo, geralmente tem que estar na mão do founder ou de um dos co-founders. E isso vai crescendo até chegar na mão do CFO. A quarta camada é a camada de analytics, que é saber instrumentalizar o departamento de vendas, de produto e de customer success com as métricas necessárias para o negócio tocar. E as métricas necessárias para saber explicar o modelo de negócio da empresa. Muitos founders têm muita dificuldade disso, de falar de unit economics, de falar de quais são as principais métricas do negócio e como essas principais métricas do negócio cascateiam para produto, vendas e customer success. Esse não tem como, é muito difícil terceirizar. Vocês têm que ter, vocês têm que absorver. E a quinta camada é relacionamento estratégico, que é esse desejo de estar se relacionando com gerente de banco, que é a mesma coisa, né? Assim, crédito também vem de relacionamento, investidor, comprador. Então, assim, vamos pensar nessas 5 camadas, as 5 camadas para o meu estágio, o que é necessário fazer hoje para não complicar. Desde o pre-seed existe as 5 camadas. Tem que ter. Desde o começo. Cara, não é uma coisa gradual. Você tem faixas de karatê, né? Você tem que começar a faixa branca em tudo. E aí você vai até chegar no faixa preta, que é quando a gente tem CFO, tem conselho, né, Fernando? Mas assim, até lá a gente tem que achar um jeito, nem que se for mambembe, de fazer essas 5 coisas. Você vai tirar casaco? Pode casar. Mas tem um ponto, não sei se o pessoal vai ouvir, mas tem um super...